Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, atinge qualquer pessoa que já investiu anos numa paixão. O que acontece quando o poço de inspiração começa a secar? Quando aquilo que você mais ama começa a parecer previsível. E, talvez mais importante, como é que se reencontra a inspiração? A nossa análise hoje parte de um relato fascinante, de um contador de histórias, um desenvolvedor de jogos de RPG, que passou mais de 20 anos completamente imerso no universo de Vampiro à Máscara. Exato. E não estamos falando de um jogador casual, né? Ele escreveu, ele desenvolveu livros oficiais para a franquia. Era a paixão e a profissão dele. E aí, depois de 2 décadas, ele simplesmente parou de jogar. Parou. O nosso objetivo aqui é desvendar o porquê dessa ruptura e o que a nova escolha dele, um jogo chamado Vampiro, o Hacking, nos ensina sobre o ciclo do esgotamento criativo e a busca por um novo olhar. Para a gente entender a mudança, a gente precisa primeiro ter uma dimensão do tamanho desse relacionamento. A fonte descreve um envolvimento com Vampiro à Máscara que começou lá pelos anos 2000. 20 anos. Mais de 20 anos. Pensa nisso. 2 décadas jogando, narrando campanhas, participando de jogos ao vivo, online. Era uma constante na vida dele. Quase um pano de fundo da vida adulta. E essa relação se aprofundou muito quando o hobby virou trabalho. Ele menciona que começou a trabalhar oficialmente nos livros em 2014 e cita o True Black Hand como o primeiro grande projeto dele. E esse é um ponto de virada, total, porque a paixão vira um produto, com prazo, com expectativa, com pressão. O que antes era um refúgio criativo passa a ter as mesmas demandas de qualquer outra profissão. Exatamente aí que a rachadura começa a aparecer. Ele usa uma expressão que eu achei perfeita. Ele sentia que estava girando em falso, sabe? Spinning my wheels. A sensação de que depois de tanto tempo, ele já tinha visto, assim, praticamente todas as combinações de tramas e personagens possíveis. E o que torna isso tão concreto no relato é o exemplo que ele dá. É fantástico. Ele conta que virou uma espécie de piada interna na mesa de jogo. Um jogador chegava todo animado com uma ideia de personagem que ele achava super original. Ah, sim. Tipo, o último sobrevivente de uma linhagem de sangue rara, como o Salubre ou os Capadócios. E o narrador pensava consigo mesmo, essa é a 50ª vez que eu ouço essa mesma história. Que brutal. É muito honesto. Ele chega a categorizar os conceitos de personagem em só 3 caixas. Quais são? O personagem que abraça o arquétipo do clã, o que se rebela contra o arquétipo ou que tenta ser uma mistura dos dois. E é isso. E pronto. Depois de ver centenas de personagens caindo nessas 3 categorias, a capacidade de se surpreender que é o combustível de um narrador simplesmente acabou. E aqui entra um ponto interessante, sabe? Da psicologia da criatividade. O nosso cérebro é uma máquina de reconhecer padrões. No começo, aprender os padrões de um universo é estimulante. Mas uma vez que os padrões são dominados... a novidade some. Exato. O cérebro para de liberar a mesma dopamina da descoberta. O esgotamento dele não era por falta de amor pelo jogo, mas sim um esgotamento neurológico. Ele conhecia o mapa bem demais. Não tinha mais território desconhecido para explorar. O mapa estava completo e a graça da exploração tinha acabado. Então ele decide se afastar, dar um tempo de vampiros. Só que, ironicamente, a solução que ele encontra é jogar outro jogo de vampiros. Ele começa a narrar Vampiro, o Hacking. E o mais curioso é que não foi uma descoberta recente. Ele diz que sempre foi fã de Hacking, desde o lançamento. Descreve com um carinho quase nostálgico a primeira vez que viu o grande livro vermelho, a arte, a forma como o horror era construído ali no texto. Então a pergunta é, por que demorou tanto para fazer a troca? Exato. E ele mesmo responde. Ele toca num ponto que vai além dos jogos, a dinâmica do peixe grande. A Máscara sempre foi e ainda é o Big Fish do gênero. Com certeza. É o nome que todo mundo conhece. O que os jogadores pedem, o que tem mais material. Mesmo ele, como criador, sentia essa pressão de se manter no universo mais popular. Mudar para Hacking foi tipo
Um diretor de cinema famoso por blockbusters decidir dirigir um filme pequeno de terror psicológico. Ele sempre amou o gênero, mas o mercado sempre empurrou ele para outro lado. E o que ele encontrou nesse filme de terror psicológico? Ele diz que foi um sabor completamente diferente. As palavras que ele usa para descrever a experiência com Hacking são muito específicas: horror pessoal, fantasia urbana e realpolitik. E esses termos são chave. Horror pessoal significa que o foco sai da grande conspiração mundial, da luta contra o fim do mundo, a Gehenna, e se volta para a tragédia íntima. A questão não é mais como vamos salvar o mundo, e sim como eu lido com o monstro que eu me tornei hoje. E realpolitik? Significa que o poder é mais local, mais cínico, baseado em alianças frágeis na cidade, em vez de grandes seitas ideológicas globais como a Camarilla ou o Sabá. Isso muda tudo. Ele descreve que a mudança foi como se um muro mental tivesse sido quebrado. O novo sistema, o novo cenário, as novas regras, tudo isso forçou a pensar fora daquelas 3 caixinhas que ele mesmo tinha identificado. Exato. Não era só uma história nova. Era uma nova linguagem para contar histórias. E o ponto não é que a linguagem antiga era ruim. É que ele se tornou fluente demais nela. Boa. É como um escritor que só escreveu poesia por 20 anos e de repente tenta escrever um roteiro de cinema. As limitações e as possibilidades da nova forma forçam ele a criar novas conexões. Ele deu para o cérebro dele um novo quebra-cabeça. E isso bastou para reacender a chama. E aqui a coisa fica realmente interessante porque ele nos mostra, na prática, o resultado dessa mudança. Ele conta que o que mais tem cativado os jogadores na nova crônica de Hacking é, nas palavras dele, o lado humano das coisas. Ele dá 2 exemplos que são, assim, pequenas obras-primas. São exemplos fantásticos mesmo. O primeiro é sobre um personagem vampiro do Círculo da Anciã que tem uma peculiaridade. Ele é extremamente nervoso e simplesmente incapaz de mentir. Incrível. E a trama dele não é sobre conquistar a cidade, mas sobre a relação doce e genuína que ele desenvolve com uma mulher mortal que ele conhece numa biblioteca. Tudo por causa de um artigo acadêmico que ele escreveu séculos atrás, quando ainda era humano. O ápice dessa história, pra mim, é o detalhe dele levando essa mulher de carro pro hospital pra ela poder visitar o marido doente. Pensa na cena. Um monstro antigo, poderoso, preso no momento de pura e simples compaixão humana. Exatamente. Não tem a ver com o poder, não tem a ver com a jihad, tem a ver com a humanidade que ainda resta ali. E o outro exemplo? O outro exemplo é sobre uma personagem meio vampira, filha de um vampiro com uma carniçal. A relação dela com a mãe vampira é descrita como profissional, quase corporativa, fria, mas de vez em quando tem pequenos flashes de preocupação, um instinto materno que fura essa fachada monstruosa. É uma história sobre uma família disfuncional no sobrenatural. O que esses 2 exemplos mostram é um afastamento claro do que ele chama de super-heróis com presas. A ideia de que vampiros são, no fundo, personagens de ação com poderes. E embora seja possível contar histórias íntimas em A Máscara, ele argumenta que a própria estrutura de Hacking, com as regras e o cenário, meio que empurra os jogadores e o narrador naturalmente para esses dilemas mais pessoais. A estrutura do jogo incentiva essa mudança de escopo. sabe, essa capacidade de mergulhar em detalhes, de construir narrativas complexas com regras próprias, de pensar estrategicamente. É um conjunto de habilidades mentais muito específico que o RPG desenvolve, né? Sem dúvida. Quem se envolve profundamente com RPG, seja como jogador ou narrador, geralmente demonstra uma criatividade acima da média, uma capacidade de raciocínio lógico bem apurada e, claro, um envolvimento com leitura e interpretação de textos complexos. É um exercício constante de construção de mundos e de resolução de problemas. Exatamente. E pensando nesse perfil, é impressionante como ele se encaixa perfeitamente na dedicação e na disciplina necessárias para estudar para provas e concursos de alto nível. A mesma habilidade de construir um personagem, de entender um sistema e planejar uma campanha se aplica direto no preparo para um vestibular, um concurso público, carreiras militares, a prova da OAB ou a residência médica. É uma conexão muito pertinente. A habilidade de absorver informações complexas, identificar padrões e conectar pontos para formar uma estratégia é fundamental nos 2 cenários.
É o mesmo músculo mental sendo exercitado. E já que a gente está nesse assunto, fica a dica. Se você é estudante e busca essa preparação de alto nível, se reconhece nesse perfil focado e estratégico, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, mas voltando ao nosso criador e à jornada de redescoberta dele, ele faz questão de deixar um ponto muito claro. Sim, e é um ponto crucial. Ele frisa que essa mudança não é uma rejeição dogmática. Ele afirma categoricamente que não é dogmaticamente contra a máscara e que tem certeza de que um dia vai voltar a contar uma história naquele universo. Isso é fundamental para evitar aquela armadilha do tribalismo, né? Aquela mentalidade de o meu jogo é melhor que o seu. Exato. Não se trata de uma competição, mas de reconhecer as necessidades de um criador num momento específico. Para ele, Requiem ofereceu uma mudança de tom, de estilo e de conteúdo que funcionou como um tanque de oxigênio criativo. É como um pintor que passou 20 anos aperfeiçoando a técnica do óleo sobre tela e, um dia, descobre a aquarela. Ele não passou a odiar o óleo, mas a fluidez da aquarela o inspira a pintar de uma forma que ele não pintava há anos. Perfeito. É o círculo criativo em sua forma mais pura. O esgotamento não precisa ser o fim da linha. Muitas vezes, ele é o catalisador para a redescoberta. Ele não abandonou o tema que o fascina. Ele só trocou a lente através da qual observava esse tema. E essa nova lente revelou detalhes e cores que a lente antiga, pelo excesso de uso, já não conseguia mais focar. E é nítido que ele está se divertindo com isso. Ele descreve o prazer de estar relendo os livros de Requiem, cita títulos como Damnation City e Requiem for Rome. E como essas leituras estão alimentando a campanha atual dele? Dá para sentir na forma como ele fala a alegria de ter uma nova caixa de ferramentas para construir algo. E essa alegria da redescoberta é o antídoto mais potente para o burnout. Prova que a paixão original não tinha morrido. Estava só, adormecida, esperando um novo estímulo para despertar com força total. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A história desse narrador vai muito além de uma simples escolha entre um jogo A ou um jogo B. É quase um estudo de caso sobre o ciclo de vida da criatividade. Exatamente. Mostra que o esgotamento criativo raramente é sobre o objeto do nosso amor, mas sim sobre a nossa relação com ele. E que a solução pode não ser abandonar o campo, mas simplesmente caminhar para uma área um pouco diferente dele. Uma área que nos force a reaprender e a ver o todo com olhos de principiante de novo. Isso. O que nos deixa com uma reflexão final. O narrador da nossa fonte encontrou a inspiração dele mudando para um sistema paralelo dentro do mesmo gênero que ele dominava. Isso levanta uma questão que se aplica a qualquer pessoa, em qualquer área, seja criativa, acadêmica ou profissional. Qual é o vampiro, o Requiem da sua área? Que alternativa talvez menos popular, talvez um pouco esquecida, mas cheia de potencial, existe no seu campo de interesse, que poderia quebrar seus padrões, reacender sua paixão e te mostrar ângulos que você já nem lembra